Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por todos que o Senhor congrega neste lugar. Obrigado a Deus por esse tempo de louvor. O Senhor é digno, Deus, de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós temos prazer em fazer isso. Agora, Deus, nós nos assentamos, nos aquietamos para ouvir a Tua palavra. Oferecemos a Ti, ó Deus, a nossa reverência, o nosso interesse, a nossa vontade de aprender mais de Ti. Cremos, ó Deus, que ela é a Tua palavra e Te pedimos, use ela mais uma vez para falar conosco. Retira, ó Deus, do nosso meio toda e qualquer barreira, pelo poder que há no nome de Jesus, todo e qualquer impedimento, que ela nos alcance com poder e autoridade, para cumprir, ó Deus, o propósito para o qual o Senhor a enviou em nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Provérbios 8, versículo 22 diz assim: O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha vida, e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Amém? Muito bem. O capítulo 8 de Provérbios fala da excelência da sabedoria de Deus. Aqui ela está personificada. É como se a sabedoria se tornasse uma pessoa e ela está falando. Ela está dizendo que ela faz parte da criação de Deus, que ela estava com Deus desde o princípio. E tudo que Deus fez com sabedoria. Tanto nos céus como na terra. E na terra nós somos a coroa da criação. Portanto, o homem foi criado com sabedoria. Há na nossa vida, na nossa existência, na nossa composição, nesse ajuntamento de barro com alma, com espírito, tornando uma vida, a sabedoria do Criador. E a sabedoria que está dizendo que Deus fez tudo com ela, depois de tudo existir, ela continuará existindo, ela existe em Deus desde o princípio, Deus é sábio em tudo o que faz. Mas ela faz um apelo aos filhos dos homens que romperam com Deus, que se uniram à rebelião de Lúcifer, para dar ouvido a ela. Olha, preste atenção, me ouça, me entenda, me obedeça, porque se você me rejeitar, você está violentando a sua própria alma, você está fazendo acontecer a sua própria destruição. E o apelo da sabedoria é aos filhos dos homens, porque os filhos dos homens têm capacidade de entender a voz da sabedoria. O homem foi criado num projeto sábio, um projeto inteligente. Portanto, nós temos condições de ouvir a voz da sabedoria. Hoje pela manhã nós lembramos Jesus falando que ele veio a este mundo, não para julgar,
Ele não veio aqui para matar ninguém. Ele veio para salvar. Mas ele falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para que ninguém pereça, mas que tenha vida eterna. Mas em seguida ele diz que as pessoas vão perecer porque de uma forma tola eles rejeitarão a voz da sabedoria, a voz da vida, e eles escolherão a morte. É uma questão de sentimento. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Jesus está dizendo assim, olha, eu vim para salvar os homens, mas eles gostaram mais do diabo. As trevas é o reino dele. Então Deus, na sua imensa sabedoria, planejou a vinda dele mesmo em Jesus para salvar a humanidade, não querendo que ninguém pereça. Mas infelizmente os homens escolheram, na sua grande maioria, o diabo. Mas o diabo não é terrível e Deus não é bom? Sim. Mas ele é um hábil enganador, fez com que Deus ficasse ruim e ele bom. Fez do rompimento com Deus um estilo de vida prazeroso de se viver na terra. Por isso a maioria das pessoas são abertamente rompidas com Deus. E até aquelas que não são abertamente rompidas com Deus, veladamente o são. Professam um Deus de lábios, mas de coração, disse Jesus, as pessoas vão perecer porque elas amam. É questão de amor, de sentimento. Elas amam as trevas. Ele está dizendo, o reino das trevas criou um mundo colorido, embora seja uma grande cilada, mas ele conseguiu criar um mundo colorido em que as pessoas rompem com Deus para viver neste mundo. Ele criou o chamado doce veneno. E as pessoas rompem com Deus para viver com o inimigo. Por isso, ele falou, é que eles perecerão. Às vezes nós, gentios, falamos até com uma certa vaidade que Israel rejeitou Deus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Que absurdo. Dos homens que rebelaram contra Deus, Deus escolheu uma matriz, Abraão, e fez uma nação, e essa nação estava esperando o Salvador. Ele era os seus, era o seu povo. Eles tinham a missão de trazer um menino ao mundo, o Deus homem, que nasceria de Maria. E é absurdo, quando o Criador deste mundo veio para eles, eles não o quiseram. E a nosso respeito, gentios, Deus diz algo mais grave ainda. Ele diz assim, eu vim para eles, vim morrer por eles, no lugar deles, porque eu não quero que eles morram. Mas, pasmem, eles gostaram mais do diabo do que de Jesus. Por isso há uma tendência forte no mundo de seguir o projeto do mundo e não o projeto cristão. Por isso há um estilo de vida que é uma afronta a Deus reinando nesse mundo, e uma minoria tem um estilo de vida que é um estilo de vida que agrada a Deus, copiado de Jesus. Jesus veio viver a vida que Deus quer que todo homem viva, uma vida possível, uma vida de obediência, uma vida de fé, uma vida de serviço, uma vida para ser vivida, sendo o referencial. Então Jesus não veio desfilar o poder da sua onipotência, onipresença, onisciência, não. Diz que ele esvaziou-se dessa sua divindade e se fez homem. E sendo homem se fez servo, e sendo servo se fez obediente, nos ensinando um tipo de vida. Então, queridos, junto com essas duas informações, nós vamos separar, para a gente entender hoje, rapidamente, o nosso modo de viver e as coisas que temos que fazer. Que às vezes a gente embola isso e acha que tudo isso é uma única coisa só. E é muito importante a gente entender isso, porque quando se é jovem, você tem muito para fazer, portanto resta pouco para viver. Faz muito e vive pouco. Aí quando se é velho, aí você tem muito tempo para viver, mas já não tem muita coisa para fazer. Passou o tempo de fazer. E a gente se perde nessas duas coisas que fazem parte da vida, o viver e o fazer. Agora é interessante que para fazer há todo um cuidado. Ninguém aceita ninguém para fazer qualquer coisa se ele não for habilitado. Para tudo se exige uma habilitação. Você quer dirigir? Vai se habilitar. Você quer aprender a ler? Vai se habilitar. Você quer aprender a escrever? Vai se habilitar.
Você quer fazer qualquer coisa, exige-se habilitação. Você tem que ser hábil para aquilo. Ninguém aceita um funcionário para misturar areia com cimento se ele não tiver habilidade para aquilo. Ele é rejeitado pelo mercado, naturalmente. Ou seja, você é hábil para fazer isso? Não, para tudo se exige habilidade. Serviço do lar, fora do lar, na indústria, no comércio, em qualquer área. Para recolher lixo, para varrer, é preciso habilidade. Se ela não tiver habilidade com as ferramentas mais simples, ele não serve. Falar, você não tem habilidade para isso. Você não sabe varrer. Você não sabe cozer. Você não sabe qualquer coisa. Mas não existe nenhuma exigência de habilidade para viver. Isso foi esquecido da humanidade. Por isso não há padrão. Para se fazer, há um padrão. A matemática que se estuda aqui é a mesma que se estuda lá, em qualquer lugar. A ciência que se estuda aqui é a mesma que se estuda em qualquer lugar. Há um padrão, habilitando pessoas no globo para fazer. Mas não tem nada nesse mundo que habilita alguém a viver. O ser humano ele é deixado solto. Viva como você quiser. Faça o que você quiser da sua vida. Para trabalhar no mercado, você vai ser cobrado. Para fazer qualquer coisa, você vai ser exigido. Agora, viver não, faça como você quiser. Você pode viver totalmente diferente da pessoa que vive ao seu lado, enfim, não tem padrão. Não tem padrão no mundo. Mas o povo de Deus tem um padrão de viver. Existe um povo de Deus na terra que Deus orientou, mandou, é mandamento, dizendo, você quer ser salvo, você quer ser de Deus, você quer continuar na existência, você quer ficar nessa vida que a sabedoria está dizendo assim, olha, desde o princípio nós nos deliciamos na criação. Tudo Deus fez com muita sabedoria. Ele viu o pecado do homem antes dele pecar, mas ele já preparou o Salvador, já preparou o Redentor, e lá na frente haverá uma vida esplêndida, gloriosa, eterna, deliciosa, que Deus já preparou para os seus. E a sabedoria diz assim, filho meu, você não quer perder isso? Então me escuta. Abre os teus ouvidos, inclina para mim o teu entendimento. Porque se você me desprezar, você está violentando a tua própria alma. Você está acabando com você. Você está liquidando com uma coisa que Deus não abriu mão de salvá-la. Mas disse Jesus, olha, eu vim. A prova que Deus amou esse mundo é que eu vim. Deus deu o seu Filho amado. Ele não quer ninguém perecendo. Mas eles amaram mais a morte do que a vida. Eles não querem viver. Eles não querem viver uma vida boa, uma vida rica, uma vida eterna, uma vida gloriosa. Eles querem o sofrimento. E aí você diz assim, mas quem quer isso? Se a gente fosse entrevistar o mundo hoje, ninguém quer. Mas eles mal sabem que foi isso que eles escolheram. Você percebe a capacidade do enganador de enganar? Criou um mundo cheio de deuses, de religião, de fé, de pessoas, e as pessoas vivem uma vida que ele havia proposto para Adão no princípio. Olha, rompa com Deus, você vai ser seu próprio Deus, você faz o que você quiser. Você não tem que ficar submisso a ele. Ele disse para Adão, faça como eu fiz. Eu não sirvo a Deus. E você também não precisa servir. E o inimigo montou um mundo onde as pessoas, elas são cobradas para tudo que elas vão produzir para o mundo ou para elas. Onde nós realizamos os nossos sonhos, você sabe que tem padrão. Você não pode fazer de qualquer jeito. Senão você está fora do mercado, senão você está fora de qualquer coisa. Existe um jeito de ser. Existe uma forma de se proceder. Em qualquer profissão, em qualquer área. Mas quando o assunto é viver, e principalmente viver para Deus, não há regras. Não há regras, ou nós não as cumprimos. Ou nós as desconhecemos. Então, queridos, essa habilidade que é exigida para tudo que você vai fazer, ela não é exigida para aquilo que vai se viver. Mas nós não seremos bem-sucedidos no nosso viver se nós não tivermos o padrão do homem, o único homem que deixou para nós uma herança de vida e de obediência em Cristo. Então a sabedoria faz um apelo dizendo assim, olha, você precisa me ouvir. Porque para tudo nesse mundo você tem que
provar que você está habilitado. Você tem que provar até que está vivo. Qualquer lugar que você for, vai perguntar seu nome, seu registro de nascimento. Alguém declarou que você está nascido, que você está vivo e que você é o portador daquele documento. Mas ninguém vai te perguntar assim, você tem algum documento que prova que você sabe viver? Mas a Bíblia diz que existe um jeito de viver. Por isso a Bíblia fala para a pessoa, olha, quem quiser salvar-se, quem quiser seguir-me, o Salvador, negue-se a si mesmo, não faça do jeito que você quer, não vai pela sua cabeça, não vai pelos seus conceitos, não vai pelo seu entendimento. Você não sabe se salvar. Você não se criou, você não se salvou, você não pode sustentar. Portanto, não tente fazer o que você quer, que você vai se perder. Se na nossa inteligência, que com capacidade que nós somos criados, de perceber a sabedoria, nós nos interessarmos pelo assunto, falando, eu quero ser salvo, então a sabedoria vai te dizer assim, então me escuta. Porque tudo que Deus fez foi criado com sabedoria. Como toda a criação tem a sabedoria e a ordem do Criador, o homem como coroa da criação, embora ele tenha o livre-arbítrio, embora ele tenha dado pelo próprio Criador a capacidade de decidir por ele mesmo, ele também tem, como coroa da criação, capacidade de perceber a sabedoria. Ou seja, Deus está dizendo assim, você tem capacidade de ouvir Deus e entender Deus e lidar com essas coisas que é você, espírito, alma e corpo. Como você está lidando com isso? O que você está fazendo do seu corpo? O que você está fazendo da sua alma? E o que você está fazendo do seu espírito? Como você conduz isso? Quais são os parâmetros? Quais são os critérios? Onde você norteou a sua vida para falar, eu vivo assim? Uma boa parte vai dizer, não, porque eu acho. Bem, ele está seguindo ele. Ele está tentando se salvar. A Bíblia diz que ninguém nunca vai conseguir. Mas ele está tentando. Tem gente que não desiste. Tem alguns que com o seu espírito, que é a faculdade que o habilita a crer, ele está crendo em coisas que nem existem. E outras que existem, que é o verdadeiro matador. Mas ele está acreditando naquilo que o matador criou para salvá-lo. Como que alguém confia a sua vida naquilo que fez o matador e espera encontrar um dia com o Salvador? Então qual é o nosso problema? É problema de criação, de aptidão, de rejeição ao Criador, ou de rebelião? É o que reina nesse mundo. Ou nós estamos aptos para obedecer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele está dizendo, olha, fala não para você. Se você chegar a falar não para você, você não vai falar sim para mais ninguém. Você vai falar sim para Deus. Porque nós somos a última fronteira a ser vencida. Nosso próprio eu, nosso próprio ego. O diabo, quando quis fazer o homem seguir a sua rebelião contra Deus, ele não falou para o homem segui-lo. Ele falou, não, segue o seu caminho, rompe você. Porque ele sabe que o homem não ia deixar de seguir Deus para segui-lo. Vai lá e coma você, conheça o bem e o mal, e você decide sua vida depois. Segue você mesmo. Mas quando ele desobedeceu a ordem que Deus havia dito, olha, não faça isso para não morrer, ele morreu. E nos deixou como herança a morte, e agora nós habitamos num corpo de morte, e nesse corpo de morte, nesse tempo da morte, nessa época em que a morte está reinando, nós vivemos esse tipo de vida que nós estamos meditando aqui agora. Então o texto me convida a refletir sobre a minha própria vida e não pensar na vida de mais ninguém. Como eu estou me dirigindo? Quais são os parâmetros? Quais são os padrões? Quem é o meu referencial? Meu modo de viver? Esquece o modo de fazer. Fazer você já sabe, tem um padrão no mundo. Quem não cumpre esse padrão é considerado inapto. Quem violenta esse padrão, ele é considerado marginal. Tem lei contra ele. Mas você vai ver que no mundo não há consenso das pessoas se policiarem enquanto um padrão de viver uma vida que agrada a Deus, de obediência a Deus. As pessoas até se interessam por Deus, estudam Deus e tentam adaptar Deus ao seu estilo de vida. Então é muito comum esse tipo de cristianismo suicida praticado hoje. Por que eu chamo de suicida?
Porque Deus entendeu que o homem tem que morrer. Não tem como recuperá-lo, não dá para adaptar alguma coisa. Jesus deixou muitas vezes claro dizendo, olha, não dá para deitar um remendo novo num vestido velho, vai aumentar o buraco. Se você quiser descobrir o Salvador e adaptá-la a uma vida morta, ela vai continuar mais morta ainda. O homem precisa renunciar a esta vida e aceitar a outra. Ele tem que morrer e nascer de novo, tem que nascer uma outra pessoa. Mas existe aos milhares pessoas que tentam adaptar Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, à sua vida velha. Eles dão uma nova roupagem, dão um novo vocabulário, mas lá dentro dele ele sabe que o velho homem não morreu. Está lá, com as mesmas práticas, com os mesmos desejos, com os mesmos sonhos. Foi isso que a sabedoria diz. Falou, olha, feliz é o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras a minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida, e alcança o favor do Senhor, mas o que peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Viver é fazer uso das nossas faculdades, espírito, alma e corpo. Como nós estamos lidando com a nossa própria vida. Provérbios 1:23 diz assim, atentai para a minha palavra e derramarei meu espírito e vos farei saber. Versículos do Novo Testamento que fala a mesma coisa são muitos. Quem me segue não andará em trevas. Vinde após mim. Então são centenas de promessas de Deus, de Jesus, dos escritores da Bíblia na unção do Espírito Santo, falando assim, olha, negue-se a você, negue o mundo, e você, no comando da sua vida, tem capacidade de sabiamente se dobrar à sabedoria de Deus, perceber ela e adotar um estilo de vida que não é seu. Que você não copiou de nada que existe neste mundo, porque o mundo está perdido. Mas que Deus revelou em Jesus Cristo e que o Espírito Santo, agindo na vida das pessoas, as convencem a negar a sua própria vida e a viver a vida que Deus quer que elas vivam, que é a vida que Cristo veio viver para ser o nosso exemplo. Ainda em Provérbios 1:33 diz, o que me der ouvido, habitarei com ele, seguro, sem temor do mal. 8:36, como nós lemos, diz, o que peca violenta a sua alma, ele ama a morte. Ninguém assume hoje claramente que ele ama a morte, a não ser que ele esteja a opressão adiantada, né? Fora disso, na sua própria razão, nós fomos criados para viver e todo mundo ama a vida. Nós lutamos pela vida. Nós temos prazer em viver. Todo ser humano quer viver. Ainda que seja um dia só a mais. Se ele puder prolongar a sua vida 1 ano, 10 anos, um dia, 1 hora, 1 minuto, é o que ele quer. Porque nós fomos criados para a vida. É a digital do Criador, o Senhor da vida, está em nós. Agora o apelo do texto é para nós que somos criados pelo Senhor da vida, que tudo criou com sabedoria. Ele está dizendo assim, olha, não se contenta simplesmente com os seus feitos, que são louvados. Uma coisa é o que você faz, outra coisa é você que faz. Porque se você fez boas coisas neste mundo e alcançou grandes patamares, os pódios da vida, mas você não viveu a vida que Deus queria que você vivesse, tudo se perdeu com você. Porque tudo que eu chamo de meu só existe porque existe eu. Se eu, o núcleo da minha vida, pereceu, as minhas conquistas também. Os meus sonhos também, o meu esforço também. Tudo pereceu comigo. Este apelo da sabedoria, ele está dizendo assim, olha, você precisa me ouvir. Eu existo desde que nada existia. Eu estava com Deus na criação de todas as coisas. E você, coroa da criação, também foi criado com sabedoria. Porque o homem vive uma vida hoje sem sabedoria. A falta de sabedoria do ser humano hoje, ela é perceptível a olho nu, sem revelação espiritual. Você vê isso observando o comportamento do homem em relação à natureza. Nós estamos destruindo o planeta, o único planeta até então conhecido do universo habitável.
Então, até onde a ciência sondou hoje, não tem nada, nenhum lugar bonito, lindo, maravilhoso, preparado para habitação, com clima, com alimentação, com condições de vida igual à Terra. E quem está destruindo a Terra? Seus habitantes. Mas isso não é insano? Por que eles estão destruindo a Terra? Eles estão... É o progresso, eles estão lucrando, cada um pensando no seu mundinho, cada um pensando no seu sonho. Mas quando a gente destruir a Terra, cadê o sonho? Que sonho que resta para alguém? É insano. A gente não passa a vida toda ganhando dinheiro, gastando vida, e depois gastando saúde, e depois a gente vai pegar o dinheiro para tentar reconquistar a saúde perdida e a vida perdida. Não é insano? É. Mas a gente precisa de dinheiro para viver. Mas vocês entendem o que eu estou falando. Vocês sabem o que eu estou dizendo. O assunto aqui não é dinheiro hoje. Mas o homem faz de mamão o seu senhor, e ele vive a vida toda correndo atrás dele, dizendo que ama Deus. Mas na hora que ele precisa se encontrar com Deus, ele quer Deus, ele não quer mais mamão. Aí ele vai ter um momento de lucidez. Tarde demais, a vida já foi. Como eu disse, tem um tempo que você tem vida para fazer coisa, e tem outro tempo que você tem coisas para fazer, mas não tem vida. Cada uma no seu devido tempo. A sabedoria está dizendo assim, olha, existe um jeito de viver. É o jeito do Senhor da vida. Ele não quer que ninguém pereça, ele enviou Jesus. O próprio Jesus falou assim, olha, se eu não tivesse vindo, pecado não teríeis. Mas eu vim. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se eu não tivesse vindo para morrer por vocês, vocês poderiam dizer para Deus assim, mas quem poderia nos salvar? Ninguém morreu por nós na cruz. Como? Como nós nos salvaríamos? Ele falou, mas eu vim. Eu vim para dizer assim, olha, você não quer perecer? Você não tem que perecer. Eu vim aqui para te dizer que Deus te ama. Se você se amar também, já são dois. Você não vai poder dizer, olha, nesse mundo diabólico ninguém me ama. Não, eu me amo e Deus me ama. A partir de Deus na minha vida e eu com Deus, posso amar mais alguém, porque agora eu fui amado, eu sei amar. Então não preciso mais ser produto da rebelião. Fiel à rebelião, aliado ao ódio. O convite da sabedoria é para você não se conformar só com esse jeito humano de ser. A pessoa acha que o fato dela fazer o que faz, estar feliz com o que faz, não importa mais o seu jeito de viver. Isso não é verdade, isso é um grande engano que existe neste mundo. Que o enganador principal deste mundo criou um mundo cheio de engano, que as pessoas não conseguem perceber a sua astúcia de enganar. Não é à toa que ele levou 1/3 dos anjos com ele. Como é que ele conseguiu convencer anjos a romper com Deus? A Bíblia fala o grande enganador. Mas para salvar a humanidade do grande enganador, nós temos o grande Salvador, que é Jesus, que veio revelar para nós o plano de Deus e nos ensinar que todas essas faculdades que nós temos, bem operadas, com sabedoria, com auxílio do Espírito Santo. A Bíblia fala, vocês não sabem que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Vocês têm um ajudador divino. Você não precisa viver a vida que você dá na cabeça. Nem seguir um padrão mundano. Nem seguir uma orientação que você não sabe de onde ela vem. Ou às vezes até sabe e não quer questionar o assunto. Existe um livro escrito, Deus falando da sua vontade. Existe um Espírito Santo que habita ajudando. Existe um referencial enviado por Deus chamado Jesus Cristo. Todo mundo não sabe disso? Todo mundo sabe disso. Nós, principalmente, adoradores de Deus, sabemos disso. Só o que temos que fazer é nos sujeitar a isso e adaptar a nossa vida ao modelo que é o modelo de Jesus. Porque não tem outro. Por isso a igreja é chamada de corpo e ele é o ou a cabeça. Porque não tem uma outra forma da pessoa encontrar com Deus a não ser fazendo parte do corpo. E lá diz, o corpo obedece à cabeça. Ele não tem vontade própria. O corpo, ele está ligado, ajustado, bem ajustado, e ele obedece à voz, ele obedece à orientação da cabeça, porque o corpo sem o espírito, ele é morto. Então existe um jeito de viver, existe uma forma de viver, existe uma orientação de viver, que isso é o viver que te leva para a vida. É um padrão, coisa que não existe no mundo. No mundo, vai falar assim, não, existe um padrão de fazer. Agora viver
Cada um vê Deus com os olhos que tem, cada um vê o certo e o errado com os olhos que tem, cada um vê o mundo com os olhos que tem. E com essa forma de viver, o mundo está vivendo aquilo que Jesus disse. Que triste. Eu vim para salvá-los, mas eles gostaram mais de Lúcifer. Olha o jeito que eles estão vivendo. Olha para o mundo, como é que o mundo está vivendo, e vê, depois de conhecer a vida de Jesus que veio ao mundo, e a rebelião de Lúcifer que veio no mundo, vê quem que as pessoas estão seguindo. Vê quem que eles amaram. Deus é a pessoa mais lembrada todos os dias? O culto é o momento mais desejado todos os dias? A comunhão, a compreensão, a doação de vida, o entendimento? Por que muitas vezes não falamos a nossa própria língua? Porque até mesmo entre o povo de Deus, cada um quer fazer o que quer. O pior período do povo de Deus na face da terra, até hoje, amanhã não sabemos, foi o período registrado na Bíblia no livro dos Juízes. Diz que o inimigo prevalecia, o povo de Deus se enfraquecia, porque cada um fazia o que queria. Ninguém queria saber onde está o Senhor. Os sacerdotes, os profetas, não diziam onde está o Senhor, então o povo não sabia. E aqueles que diziam, o povo que ouvia não queria obedecer. Então foi um período que a nação quase que foi arrasada. Por quê? Cada um queria viver a vida que quer viver. Eu penso, queridos, com todo respeito, que nós vivemos num tempo em que Deus é tratado dessa forma. Eu sei que existe uma minoria que está preocupada em viver a vida que Deus quer que ela viva. Mas sei que a grande maioria está vivendo a vida que Ele quer viver. Às vezes Deus é a coisa adicionada. A esperança em Deus é a coisa anexada. A vida, o núcleo é o mesmo. Pequenas variações. O convite da sabedoria é para que nós pensemos, reflita e decida. Ele está dizendo, você tem vida, então você pode fazer um melhor uso dela. Você pode pensar nela como alguém que ama ela como Deus amou essa vida. E se você invocar a sabedoria de Deus, o Espírito Santo que habita em você, Ele te orientará a você fazer um bom uso da sua vida, seja lá o quanto de vida você tiver para viver. É um chamado de Deus para você pensar na vida, porque nós temos que saber. Certa feita Jesus disse para o discípulo assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? Sabe por quê? Fizeram para Jesus um pedido absurdo. Vocês não sabem de que espírito sois? Você não sabe quem é o seu Deus, você não sabe para onde você está indo, você não sabe qual é o seu compromisso, qual é o seu padrão. O povo de Deus na terra tinha que estar falando a mesma língua, vivendo a mesma vida, na mesma esperança. Porque só tem um Cristo, só um Salvador. Por que às vezes não há consenso na nossa forma cristã de viver? Porque nós temos dificuldade de cumprir o negue-se a si mesmo. Eu não vou me negar. Se for preciso, a gente vai brigar. Se for preciso, a gente vai se matar. Se for preciso, a gente vai dividir. Se for preciso, a gente vai embora. Mas não confronte o meu ego. Não confronte o meu eu. Não me desagrade. Tome muito cuidado ao se relacionar comigo. Nos tornamos pessoas perigosas para nós mesmos, que fala assim, aquele que vive assim, ele acaba violentando a sua própria alma. Mal sabe ele que ele está amando ou fazendo uma aliança com a morte, porque ele se aborreceu com o padrão de vida. Nós teríamos dificuldade em ouvir Jesus dizendo assim, Pai, eu vim morrer por eles, mas eles querem Lúcifer. Nós não aceitaríamos isso. Fala, não, Senhor. Quando que eu quis Lúcifer? Quando que eu rejeitei Jesus? Ele explica, falou assim, olha, eu vim, mas eles não querem que as suas obras sejam arguidas, ou seja, eles não querem ser confrontados. Eles querem viver nesse mundo de trevas, de faz de conta. Esse mundo irreal, esse mundo cibernético, esse mundo que parece que viver a ficção é a melhor coisa. Embora sejamos pessoas reais, nós não gostamos de realidade, nós gostamos de imaginação. Por isso nós gostamos de filmes, por isso nós gostamos de novela, por isso nós gostamos de internet, por isso nós gostamos de Face, por isso nós gostamos de coisas que não faz parte da realidade.
Apenas um mundo para ser visto, para ser admirado. Acontece que nós somos pessoas reais, nós não somos pessoas virtuais. Os nossos problemas são reais. O definhamento da nossa vida, as nossas frustrações são verdadeiras. A condenação no final da vida, ela não é imaginária, ela é verdadeira. Então nós vivemos num mundo de faz de conta, mas nós somos pessoas reais. A nossa dor é real. A nossa frustração é real. A sabedoria nos chama para a realidade da vida, dizendo, olha, esse mundo está caído. Não tenta sobreviver sem a salvação de Deus revelada em Jesus, pelo Espírito, na palavra, que não tem como. Deus já olhou lá no passado e não viu um justo sequer. A única forma de nos salvar, na sua eterna sabedoria, é Jesus. É o Espírito Santo. É o livro santo. E agora nós, às vezes, ignoramos tudo isso. A Bíblia diz assim, vocês não sabem que no final vocês vão julgar os anjos? Quem, com sabedoria, conduziu a sua vida e entendeu o Salvador, renunciou a si mesmo, seguiu o Senhor, você no juízo vai julgar os anjos. Quem vai julgar os anjos não precisa de ser conduzido em tribunais por aqui. Ele tem sabedoria acima disso. Paulo falou, que triste que vocês às vezes têm contendas. Não tem alguém sábio? Sofro dano. A pessoa quer semear discórdia, deixa a discórdia na cabeça dele, no coração dele. Porque aqueles que se conduzirem com sabedoria e que forem salvos seguindo o exemplo de Cristo, julgarão até mesmo os anjos. Quando fala anjos aqui, são os anjos caídos, os demônios. Então, queridos, eu quero encerrar dizendo assim, eu preciso fazer o melhor uso possível de mim mesmo. Eu não tenho duas oportunidades, eu não tenho duas vidas, eu não tenho uma vida eterna. Eu recebi uma vida de um corpo de morte, mas recebi de Deus em Jesus uma esperança de vida. E agora eu tenho essa vida para viver. Eu preciso fazer o melhor uso dela para Deus. Porque é para onde eu quero ir. É onde eu quero continuar vivendo. Portanto, a minha maior preocupação está no meu relacionamento com Deus. As coisas que eu tenho que fazer, eu vou fazer porque eu terei que fazer, mas eu não tenho esperança no que eu faço. Não tem salvação aí. Existe padrão, mas não existe salvação. Agora, onde a salvação de fato existe, às vezes nós ignoramos o padrão. E ainda usamos isso para culpar Deus. Imagina, tem um só Deus, tem só uma Bíblia. Por que o povo é tão diferente? Então, nós tínhamos que responder isso. Se tem um só Deus, um só Salvador, um só Jesus, um só Espírito, uma só palavra, por que somos tão diferentes? Por que a gente não copia o padrão? Por que a gente não segue os passos? Por que a gente não copia? É um apelo da sabedoria dizendo, olha, me escuta, abra o teu coração. Porque para você mudar a sua vida, depende de você. Para mim mudar a minha vida, depende de mim. Aquilo que dependia de Deus, Ele já fez por mim. Nós temos dificuldade em aceitar que precisamos de mudar. Nós queremos mudar as pessoas, para que elas se adaptem a nós. Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos mudar a sessão. Nós queremos mudar o ambiente. Nós queremos mudar os nossos relacionamentos. Mas o convite da sabedoria é para você mudar você. Porque a partir do momento que você mudou você resolveu o seu problema. A partir do momento que eu consegui mudar a minha vida, seguindo a Cristo, seguindo o padrão, seguindo o referencial, eu resolvi o meu problema. Se eu não conseguir resolver o problema de mais ninguém, eu não serei problema para mais ninguém. Porque quando a gente não entende o padrão da vida, a gente começa a ter gosto pela morte. Quando nós não entendemos o padrão da luz, nós começamos a ter prazer naquilo que é das trevas. Quando a gente não tem prazer no padrão do bem, a gente começa a ter prazer naquilo que é do mal. E o mal perambula até mesmo entre o meio do povo de Deus. A história do povo de Deus diz isso. Então, queridos, para mudar a minha vida, eu tenho que partir de mim. Eu tenho que começar onde eu estou. Quando eu falo onde eu estou dizendo assim, olha, qual é a sua idade, qual é o seu sexo, qual é a sua formação profissional, qual é o seu conhecimento de Deus, comece daí. Fique esperando a mudança cair na cabeça, não.
padrão está estabelecido, a aceitação de Deus está feita, as boas novas é que Deus não tem problema nenhum de salvar qualquer pessoa. Está revelado na palavra, não importa qual foi a sua família, não importa qual foi os seus pecados, não importa qual foram os seus erros. Deus não tem nenhuma dificuldade em colocar tudo isso na cruz e falar, olha, esse problema eu já resolvi para você. Eu quero saber se você quer viver uma nova vida. Ou você quer resolver os problemas para voltar a viver a velha vida. Aí não tem jeito. Então, da parte de Deus, não tem nenhuma dificuldade. As boas novas é que agora você tem que partir de você, de onde você está e como você está. Mas decidir para valer. Você tem que se posicionar no mundo. Assim como um pássaro se posiciona no ar e vive a vida dele. Assim como um peixe se posiciona na água. E se adapta ao seu meio e vive a vida que ele foi criado para viver para Deus. Nós vivemos num mundo perigoso, num mundo cheio de engano, mas nós temos que nos posicionar. O que é posicionar? Eu quero viver a vida que Deus quer que eu viva. É uma decisão. Eu posso viver melhor para Deus. Ou então nós vamos fazer parte das pessoas que vivem cobrando Deus, culpando Deus, apontando Deus. A culpa é de Deus. Quando Deus já fez tudo por nós. O apelo da sabedoria é posicione-se e viva uma vida melhor para Deus. Nós podemos melhorar. Como? Olhando firmemente para Jesus. Seguindo a orientação de Deus. Copiando o modelo. Renunciando a nós mesmos. Porque se cada um for fazer o que quiser, diz o texto, você está fazendo uma aliança de amor com a morte. Tenho certeza que ninguém aqui quer isso. Nós queremos uma aliança de amor com a vida, e a vida está em Deus, e Deus trouxe ela para nós em Cristo Jesus. Jesus foi para o céu para que o Espírito Santo habitasse em nós e nos conduzisse nesse caminho. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu te convido a orar agora em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de oração. Esse é o nosso tempo que nós estamos aqui como povo de Deus, na casa de Deus, num culto a Deus, em que nós temos a oportunidade de falar com Deus depois de ouvir a palavra de Deus. Por isso eu te convido, não distraia a sua mente, não deixe nada te tirar da presença do Senhor. Fique atento. O Espírito Santo de Deus pode te fazer revelações profundas, importantíssimas. Ele pode trazer luz para a sua vida nesse momento de oração. Ele pode te trazer curas, libertações, orientações, direcionamento. Tudo isso acontece quando nós falamos com Deus. Quando nós estamos nos relacionando com Deus, adorando a Deus, crendo em Deus. Esses são os feitos de Deus na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo em que passamos meditando na sua palavra. E agora, ó Deus, nós oramos a Ti em nome de Jesus, pedindo-te, ó Deus, por nossas vidas. Olha, ó Deus, para a vida de cada um que está na Tua presença neste momento. Perdoe, ó Deus, os nossos erros, os nossos desvios, porque muitas vezes, ó Deus, nós erramos conscientemente, outras vezes inconscientemente. Outras vezes nós erramos, ó Deus, até mesmo quando estamos querendo acertar. Nós queremos, ó Deus, confessar Jesus Cristo, Teu Filho amado, como o nosso Senhor e Salvador, todos os dias da nossa vida. Queremos, ó Deus, receber esta orientação viva, real, do Teu Espírito Santo para nos ajudar, ó Deus, nos orientar a nos conduzirmos na vida. Nós queremos, ó Deus, romper com o nosso ego, com a nossa vaidade, com a nossa rebeldia herdada de Adão. E queremos, ó Deus, aceitar a obediência que há em Cristo Jesus para a nossa vida. Queremos transformar isso, ó Deus, na nossa vida em prática de vida. Não apenas em confissão religiosa, mas em modo de viver. Queremos, ó Deus, fazer parte do povo que Te obedece, do povo que Te segue, do povo que Te ama, do povo que espera em Ti, do povo, ó Deus, que rompeu com Adão, que rompeu com Lúcifer, que rompeu com o mundo, e que vive, ó Deus, na esperança que há em Cristo Jesus. Por isso oramos, ó Pai, tenha misericórdia da nossa vida e nos conduza como Teu povo,
que vive esta vida de esperança na Tua presença. Ajude, ó Deus, a cada um nas suas batalhas. Ajude a cada um, ó Deus, nos seus conflitos. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está vivendo para confessar a fé. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está vivendo para confessar Jesus. Espírito Santo de Deus, ajude o Teu povo que Te adora neste lugar a entender o seu chamamento, a entender, ó Deus, a sua revelação, o seu altíssimo propósito, o seu grandioso amor que o Senhor tem derramado para cada um, ó Deus, para que a sua graça não seja em vão, mas que ela seja, ó Deus, valorizada na determinação de cada um em viver a vida que o Senhor quer que ele viva. Deus, é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o seu povo, Senhor, seja orientado, conduzido, seja, Senhor, vitorioso nos caminhos da vida, aguardando, ó Deus, o toque da trombeta, o recolher do teu povo nos ares. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, e te agradecemos por esse tempo na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.